Olá pessoal, aqui é o Wilson Pedroso. Você está no nosso podcast Política Real. Aqui nós tratamos a notícia política de forma equilibrada e com credibilidade. Nossos convidados são figuras importantes do cenário político. Hoje eu recebo ele, que foi vereador, candidato a vice-prefeito na chapa com Bruno Covas e atualmente prefeito da cidade de São Paulo, meu amigo Ricardo Nunes. Prefeito, seja bem-vindo. Obrigado, Prazer Wilson. te receber. Tem que falar Wilson Pedroso ou pode falar Wilson? Não, pode falar Wilson. É difícil, é difícil. Eu tento crescer, mas o pessoal não deixa, entendeu? Não, tô brincando, pode ser assim. Não, é que o Wilson é o jeito carinhoso que a gente trata no dia a dia, né? Mas se tiver que chamar de Wilson Pedroso, eu vou tentando aqui. Mas uma alegria estar aqui com você e, né, participar do seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Prefeito, vou começar um pouco da nossa história, não na nossa história de campanha. Mas nós ganhamos uma eleição, o prefeito Bruno Covas foi eleito, você assumiu como vice. Como foi a sua relação? Teve a nossa relação ao longo da campanha, que já, né, cada um mostrou sua personalidade, mas como foi aqueles primeiros meses, você como vice com o Bruno? O Wilson, a gente assumiu dia 1 de janeiro de 2021 e logo em janeiro o Bruno tirou 10 dias para tratar da doença. Então, a gente começou assim já de uma forma bastante difícil, que a gente não esperava, né, que o Bruno fosse tirar no primeiro mês aqueles 10 dias. A gente sabia que ele estava em tratamento, mas a gente tinha, né, a esperança de, né, de, a longo prazo. Eu sabia que ele ia ter que fazer tratamento a longo prazo, aquela situação toda, né, a energia que o Bruno tinha, que transmitia para a gente. Mas, enfim, aí assumi ali, mas todo dia falando com ele no WhatsApp, por telefone, o que tinha que fazer, o que assinava, o que não assinava. E fomos tocando, um momento muito difícil, lembrando que 2021 foi o pico da pandemia, né? Não foi 2020. 2020 começou a pandemia lá em março de 2020, mas 21 foi se agravando, foi tendo mais gravidade em março, abril. Então, mas te cortando, porque eu vou entrar na fase depois que ele faleceu. Ele te pediu algo em especial ao longo desses meses, assim, porque ele tirou os 10 dias e depois não voltou mais, correto? Foi isso? Não, ele tirou 10 dias em janeiro, voltou. Aí voltou, é verdade. Voltou. Aí, no dia 2 de maio, ele me liga, estava chorando e dizendo o seguinte: Ricardo, eu estou indo me internar, né? Me lembro muito de uma frase, confio em você. Depois ele até me mandou um WhatsApp com essa frase. Confio em você e estou indo me internar. Você vai assumir e vai dar tudo certo e vou fazer o tratamento. E aí, dia 16 de maio, aí infelizmente Ele chegou a te pedir alguma coisa especial? Fez algum pedido especial? Olha pela cidade ou não? Ele sempre falava para a gente para seguir sempre aqueles 3 princípios que ele colocava, né? Não faltar tratamento para ninguém, que todo mundo pudesse receber a alimentação, que estava aquele problema da crise por conta da pandemia, e que todo mundo pudesse enterrar os seus entes queridos de forma digna. Então era uma coisa que ele falava bastante. É difícil falar desse tema, hein? Eu sei. Eu estou também me segurando aqui. Mas após o falecimento dele, em qual momento caiu a ficha que o Ricardo Nunes, vereador, vice-prefeito, qual momento que fala assim, nossa, eu virei prefeito? E o que passou na sua cabeça naquele momento? Assim, fala assim, virei prefeito, acho que não chegou a ter um momento desse assim. As coisas foram acontecendo de uma forma tão, diríamos, atropelada, né? Sem a gente esperar. Eu tinha acabado de visitar o Bruno no hospital, estava bem, estava lá a Renata. É difícil. É difícil, mas eu acho que as pessoas muitas vezes ficam mais preocupadas com o dia a dia da prefeitura do que saber as histórias reais que a gente viveu naquele momento. Eu dou um exemplo meu.
na noite que ele faleceu, na madrugada, eu não consegui ficar em casa. E minha mãe falou, mas o que você vai fazer no hospital? Eu falei, eu não vou conseguir ficar em casa. Lá, pelo menos, eu vou conversar, vou, né? Você encontra as pessoas. E acabei encontrando a Renata e o Gustavo. Eles têm o hábito ruim de fumar, né? E estavam fumando, eu acabei ficando com eles lá. Eu e um amigo do Bruno, chamado Bana, ficamos lá no hospital. Aí, na hora de ir embora, eu não pedi para subir, não pedi para visitar o Bruno, não pedi nada. Eu fui lá, que era um conforto para mim. A Renata liga, fala assim, sobe para ver seu amigo. Né? Eu subi, fiz uma oração, e eu fui a última pessoa fora da família que viu o Bruno em vida. E depois, naquela madrugada, eu falei assim, é difícil, né? É difícil porque a gente batalhou muito para que ele fosse prefeito e tinha uma projeção de história lá para frente, para ele governador, para ele, sabe? Não, a gente tratava a doença como algo a ser vencido através do tratamento. Então, mas voltando, aí você assumiu, era ainda a pandemia, né? Estava no pico da pandemia. Abril, maio ali, morriam 275 pessoas na média móvel, né? A média de 7 dias, morriam 275 pessoas. Era o pico da pandemia, um momento bastante difícil. Então, você imagina a gente tá naquele momento, ter que vencer um luto de perder um amigo, um irmão e tocar a prefeitura. Agora, o que deu bastante força, a equipe, né, estava muito ali unida. E o que tinha mais entre todos nós ali, né, você participando disso tudo, era dizer, olha, a melhor homenagem ao Bruno é o trabalho. É o trabalho. A melhor homenagem ao Bruno é trabalho. Né? Não adianta agora ficar chorando e se lamentando. Tanto é que a sua hashtag nas redes sociais é hashtag Gestão Bruno Covas. Gestão, né? Bruno Covas, Todas as placas de inauguração tem Gestão Bruno Covas, tudo que a gente faz leva o nome, né? Prefeitura de São Paulo, Gestão Bruno Covas. Então, acho que a gente acabou ficando imbuído desse sentimento de que a cidade precisava andar, responsabilidade gigantesca, um momento muito difícil, né? Como disse aqui, da pandemia, e que a gente precisaria se dedicar. Então, todo mundo bastante unido dentro desse propósito, para que a gente pudesse tocar e honrar a memória do Bruno. Acho que o que deu força foi muito isso. Eu não lembro quem foi que colocou esse conceito. A melhor homenagem ao Bruno é o trabalho. É o né? trabalho. Não adianta ficar agora chorando, todo mundo vai chorar, vai sofrer, vai sentir, mas tem que tocar, assumir e entregar aquele compromisso que a gente fez com a sociedade durante a eleição. E ele era um gestor dedicado, muito parecido com você, ele cada um com as suas qualidades, gestor muito dedicado. Tanto é que na pandemia ele chegou a morar na prefeitura. Eu tenho até uma foto que fui visitá-lo, tenho uma foto sentado na cama que ele colocou lá onde é o seu gabinete, né? Virado ali onde é o sofá. Embaixo daquele quadro, embaixo do quadro que retrata a missa da Fundação da Cidade. Mas vamos mudar de assunto. Uhum. Vamos dar uma respirada, tomar água. Eu já adiantei para você. Nós temos um quadro aqui que é Histórias de Campanha. Eu vou pedir para a produção botar a vinheta. Aí você volta e conta uma particularidade de uma campanha. Muitas das pessoas, eu sempre digo, as pessoas, os amigos, os familiares, acabam sempre tendo curiosidade. Como que é a campanha, como que é o fulano, como que funciona, como que foi... E aí a ideia é um pouco compartilhar essas histórias que muitas vezes a gente não consegue contar para as pessoas, que nos divertem ou que são curiosas. Uhum. Pessoal, pedir para a produção passar a vinheta e a gente volta aqui com o prefeito Ricardo Nunes. Pessoal, voltando ao Histórias de Campanha com o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, qual uma história que você pode compartilhar conosco? Wilsinho tem tanta história de campanha, mas deixa eu pegar uma lá de trás. Assim, campanha do Fernando Henrique Cardoso, candidato a prefeito de São Paulo, disputando com Jânio Quadros. Naquela época, até não se deve fazer isso, né? Mas para contar, a gente ainda pintava muro, aquelas coisas, né? E aí, um dia a gente vai lá pintar um muro na Avenida Atlântica. Estava eu e um tio meu chamado Vicente. Aí eu falo, ó, tio, você fica olhando aqui, se vier a polícia, aí você me avisa, né? E eu lá pintando Fernando Henrique Cardoso,
Meu tio era tão rápido, tão ligeiro, que Pintou a polícia e ele não avisou. e parou a polícia. Naquela época, tinha uma polícia, que hoje não tem mais, que se chamava Polo. Era umas Kombi. Kombi, não Cara, você acredita? Os caras colocavam... Eu sou da época da baratinha. A Kombi. Aí parou assim a Kombi da Polícia Militar e aí desce lá os policiais com 2 cachorros. Eu tenho medo de 2 coisas. Só. Choque e cachorro. Tomar choque. Em casa quem troca a lâmpada é a Regina. Aí o cara, mão pra cima, não sei o quê, tal, né? Mão pra cima. Aí pegou o spray e pintou a Você tinha nossa quantos anos? testa. Você tinha quantos anos? Putz, cara, era moleque, sei lá, 15. Não era moleque, 14. Aí o cara pegou o spray, pintou a nossa testa e tal. E a gente na parede assim, o cara pegava o cachorro, rapaz, e tinha uma corda grande. Ele soltava o cachorro assim. Aí o cachorro vinha e ele puxava a corda. Então vinha a baba do cachorro assim, a gente. Aquele negócio todo. Para dentro da Kombi. Entramos dentro daquela Kombi, mas imagina o medo. E começou a dar volta. E meu tio, né, medroso para chuchu, falou: cara, eles vão matar a gente. Final das contas, levou a gente lá pro 11º DP. Não tinha ainda o 102 DP, que era daquela área que a gente estava ali, né? Foi construído depois. Aí passei a noite inteira lá. Aí amanheceu o dia, não ficharam nada, soltaram a gente, né? E você vê, olha que coisa, desde molequinho lá, já fazendo isso. Mas tem coisa assim, como, por exemplo, uma vez eu colocando propaganda eleitoral ali na ponte de Interlagos. Aí vem uma turma de outro candidato, eu não vou falar quem é, mas é conhecido nosso, e começa a dar tiro. Esse candidato uma vez falou assim para mim, assim, você vê, não tem propaganda de nenhum outro candidato, acho que foi o Vento. Só ficava as propaganda dele, e o Vento derrubava. O Vento derrubava. Mas as dele não caía. Não caía. Amigo nosso irmão. Tá e certo. aí, rapaz, no tiroteio... Mas isso, por que acontece? Como eu sou ali de uma região do extremo sul, né, mais periférica, então as campanhas eram antes muito mais assim quentes, né? Eu participei de campanha que eu tinha que sair correndo de cima de poste. Eu e Felipe Sotelo. Fizemos uma campanha do Fábio Feldman. A campanha foi tão difícil que a gente fazia cola com farinha num balde, e saía de madrugada fazendo lambe-lambe. As faixas deram um pano para nós. Lembra o PR de Freitas, o vereador? Ele pintava as faixas, a gente saía de madrugada para amarrar. O pano era tão vagabundo que a gente amarrava de um lado, quando ia puxar para amarrar do outro, rasgava. Mas era isso. E saía correndo de polícia, saía correndo de candidato, saía correndo... Hoje não... Hoje está melhor, hoje não tem mais placa, não tem... Mas hoje não tem mais graça. Isso tem história. E o problema é que hoje agora tem esse negócio de internet, que às vezes os caras colocam coisa lá que às vezes não é, né? Isso é verdade. Bom, isso foi Histórias de Campanha com o prefeito Ricardo Nunes. Prefeito, continuando. Vamos lembrar, quero voltar, você falou um pouco da sua juventude em Histórias de Campanha, mas eu quero voltar um pouco antes. Você foi jovem, você estudou em Santa Amaro, na escola Jesus Maria José, correto? O que aquele jovem imaginava ser político, ser prefeito? Você tinha já uma veia política naquele tempo? No Jesus Maria José, nem tanto. Quantos anos você tinha? Aí a gente que perguntou, não era jovem ou era menino muito novo? Não, era novo. Tinha 10 anos, 11. E aí, o que aconteceu? O meu pai... português, né? Evidentemente português, veio de Portugal, muito novo, com 14 anos, e aí acabou se estabelecendo bem. Você sempre morou na Zona Sul? Sempre na Zona Sul. Se estabelecendo bem financeiramente, classe média, então eu estudava no Jesus Maria José, que é uma escola particular. Isso. Aí meu pai, num certo momento, resolve vender tudo e montar uma empresa no litoral, e acabou que não deu certo, e aí eu fui para a escola pública. Isso. Você foi para a escola pública. Pública, Dom Duarte Leopoldo de Silva. E aí foi um choque, assim... De realidade. De você estar numa escola particular, uma das melhores escolas, de repente vai para a escola pública. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito, né? A gente tinha a quadra era coberta, aí vai para a escola pública, a quadra não era coberta, aquela coisa toda.
a gente tinha plano de saúde, aí vai usar o serviço de saúde público. Essa mudança aí que eu acho que me despertou ali a grande questão da política, né? Aí participar do Grêmio Estudantil, da escola e começar a fazer política ali. E acho que é algo assim, Wilson, que me marcou muito e me traz hoje assim coisas muito positivas, porque Então, eu vivi, né? Você começou escola pública, saúde pública, transporte público. Sem entrar nisso, mas a pergunta para ficar claro para as pessoas, o que daquela época você traz, que você tem um olhar diferente de que se você tivesse só estudado se tivesse o Ricardo continuado estudando na escola particular, aquela vivência de serviço público, minha vida também foi um pouco isso. Estudei a vida inteira em particular e o meu colegial fiz na escola pública, virei presidente de Grêmio. Minha veia política veio ali. Mas o que essa vivência hoje, o que na tua personalidade, o que você como prefeito, você traz daquela sua época que você deixou a escola particular para ir para a pública? Ou começou a frequentar o serviço público? Wilson, eu acho assim, que a gente precisa diminuir muito a qualidade. Né? A diferença da qualidade. Precisa melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade do serviço público. Porque eu ficava vendo, né, o que era lá na escola particular, a estrutura que tinha, e na escola pública. Tanto é que hoje a gente tem uma atenção e um foco muito forte para melhorar todos os serviços públicos de uma visão de alguém que usou. Que é diferente, isso, né? Diferente. Uma coisa é quando você lê ou assiste, né? Outra coisa é quando você vive. Vivencia, né? Vivencia. Imagina eu lá no Parque Santo Antônio, que via aquela situação do bairro. Então, hoje, eu vou muito na periferia. Né? Sábado passei o dia inteiro lá no Itaim Paulista. Na quinta-feira, o dia inteiro lá na Brasilândia, Freguesia do Ó. Perto das pessoas, vendo os problemas, buscando a solução daqueles problemas. Então, eu acompanho a sua agenda. Eu vejo que você sempre faz, ou na maioria dos dias, ou não todos os dias, na maioria dos dias, sempre faz uma agenda externa. Mas nesses últimos meses, ou nos últimos meses, não vou saber falar qual a data correta, você tem separado um dia para ficar num bairro, principalmente um bairro de periferia. O que você tem encontrado lá no bairro é o que você esperava encontrar? O prefeito Ricardo Nunes se sente satisfeito? Qual a reação das pessoas quando vem o prefeito lá? É muito legal, né? O carinho que as pessoas recebem a gente, de poder ver o prefeito. Eles ficam surpresos? Fica surpreso e da gente poder... nesse nosso jeito de ser assim, de humildade e simplicidade, de dialogar, de conversar, é muito gostoso, é bem legal. Eu me sinto em casa. A rua te traz energia? Muita energia. Eu não me sinto num espaço diferente, né? Eu me sinto dentro de um espaço que eu convivo, que é o meu espaço, né? Não é um ambiente diferente para mim. Então as pessoas percebem Você isso. volta melhor? Eu volto muito melhor. Ainda mais que a gente está conseguindo. Hoje nós estamos com 1.300 obras acontecendo simultaneamente na cidade. Você pega sábado, Ilcinho, que eu estava lá no Itaim Paulista, eu fui lá visitar 2 obras de canalização de córrego. No córrego do Lajeado e no córrego do Itaim. E aí a gente chega lá e vem as moradoras e as mulheres parece que têm mais participação nesse processo. Impressionante. Isso, eu ia te perguntar, tem algo que te marcou? Esse negócio da presença das mulheres, participação das mulheres, é uma coisa que te marcou nessa sua vivência de ficar um dia todo nos bairros? Marca, porque a mulher parece que ela sente mais o problema. Então, eu tinha lá com várias mulheres falando, olha, eu moro naqueles predinhos ali, e aqui quando chove, a água sobe 2 metros de altura, né, me mostrando, e você olhando o predinho do outro lado do rio, do córrego lá, a marca da água batendo, né? E que agora com aquela obra vai resolver, não vai ter mais esse problema que acontece há 25 anos. 25 anos. Essas coisas marcam, né? Quando é uma mulher que normalmente é mãe, então ela tem um olhar de cuidar mais, né? Porque filho, cuidar da família, não que o homem não tenha, mas a mulher ela tem mais sensibilidade. Então ela dá mais valor para essas coisas. Tanto é que nas pesquisas, quando você faz pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, você vê que as questões
que são mais afeta mais a família, estão sempre na frente. Aí você vai ver por quê? Porque a maioria das pessoas entrevistadas muitas vezes são mulheres e as questões de família, né, educação, saúde, as mulheres estão mais presentes nisso. Ah, com certeza. Você vê, só no Itaim Paulista, Wilson, a gente está só de obra de contenção de encostas de córrego, canalização de córrego, são 28. Nós já concluímos 21 e 7 estão em obra. Na área da educação, são 20 obras, 4 concluídas, 16 em obras. Isso transforma a vida das pessoas. Então, eu ia entrar nessa questão agora de realizações. Eu destaquei 2, você está entrando com mais 2, porque eu ia te falar, destaquei 2. Se tiver mais algum para falar, fala. Destaquei. Primeiro, é o maior programa de asfalto e recapeamento da cidade de São Paulo que a cidade já teve? É o maior. Nós já fizemos 5,8 milhões de metros quadrados de asfalto novo. Dá para ir daqui até Montevidéu, no Uruguai. Até o final do ano que vem, a gente vai fazer 20 milhões de metros quadrados. Né? Portanto, você ir no Uruguai e voltar. Ou você pegar do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, pegando toda a costa brasileira. Quer dizer, um programa bem consistente, muito grande. E que a gente está fazendo, inclusive, com recurso próprio. A gente não está nem pegando recurso... não é financiamento? Não é financiamento, é recurso nosso que a gente está fazendo. Esse programa. Você tem quanto em caixa hoje para investir? Investimento para esse ano, 11,5 bilhões. Ano passado, 8,5 bilhões. O maior investimento maior do que esse foi em 2020, 4,1 bilhões de reais. E o outro ponto que eu destaquei aqui, que eu deixei para falar também, porque tem um concorrente que se diz da área de habitação. Não, a área da invasão, né? Você está falando. Então, nós vamos entrar nessa questão. Eu vou fazer uma pergunta para entender isso. Mas na área de habitação, é o maior programa de habitação também? O maior programa habitacional, a gente vai... Habitacional, isso. A gente vai... eu já entreguei 5.962 unidades habitacionais. Estamos com 18.200 em obras. Tem as 45 mil do Pode Entrar aquisição, 21 mil do PPP da habitação, 14 mil assinada convênio com as entidades de moradia, as entidades sérias de moradia, para atender a lista deles, 14 mil. Portanto, a gente vai fazer o maior entrega de unidade habitacional que a cidade já teve. E aí? Muita coisa. Só para a gente poder ter uma ideia, na gestão do PT de 2013 a 2016 foram 5.500. A gente só agora já entregamos mais do que isso. Então, eu ia até perguntar, porque nós tivemos hoje porque nós estamos gravando, mas essa semana, a aprovação do plano diretor. O que muda para a cidade com o plano diretor? Porque minha pergunta é para entender mesmo, porque tentaram politizar. O próprio ex-prefeito e atual ministro Fernando Haddad foi dar pitaco, que vou ligar para o fulano, liguei para o ciclano para falar, para não fazer. E nós temos um candidato que se diz da habitação, de moradia, que é o Guilherme Boulos. São 2 perguntas. Uma, o que muda e o que vai melhorar para as pessoas? E o que te diferencia, plano diretor habitacional, já que quiseram politizar, o que te diferencia da questão habitacional do governo Fernando Haddad e do candidato Boulos? Eu acho que diferencia é que a gente sai do discurso e vai para a prática, né? Sai só da retórica de falar. E eu estou te falando, 5.962 chaves entregues, 18 mil em construção. Quer dizer, são dados concretos que a gente avançou na política habitacional. Com relação à questão do plano diretor, até fizeram muitas críticas, né? Esse próprio rapaz aí falou, não, porque vai adensar. O que acontece? A gente precisa ver a cidade como um todo em todos os aspectos, inclusive a questão habitacional. A gente tem hoje, no estudo mais econômico, um déficit habitacional de 400 mil unidades habitacionais. Para todos, não é só aquela que o governo vai prover. Né? De uma forma geral, 400 mil unidades. Tem gente que fala em 500, 600 mil, mas o mais econômico, 400 mil. Então, se você tem um déficit habitacional de 400 mil, você precisa o quê? Incentivar a construção de unidade habitacional. Tem uma outra questão que a gente fala muito, das pessoas poderem morar perto do local de transporte, perto da linha de metrô, CPTM, dos corredores de ônibus. Segundo ponto. E o terceiro ponto, a questão do meio ambiente.
Hoje a gente tem um marco assim muito feliz para comemorar. Todo mundo fala São Paulo selva de pedra, não é. A gente tinha 48% de área de cobertura vegetal. Chegamos agora em 54,14% de área com cobertura vegetal. Isso é um marco, isso é um patrimônio seu, meu, de cada um, né, dos senhores e das senhoras, que é um patrimônio que a gente precisa preservar, que é a questão para a gente cuidar do presente e do futuro. Agora, se você não tem uma política colocada no plano diretor, né, que é o plano diretor estratégico, que é a cidade... Ele começa a valer a partir de quando? Esse plano diretor que foi votado agora. Esse que foi agora, ele vem para a prefeitura, vamos ver todo o contexto do texto, passa pelas áreas técnicas para saber aquilo que eu vou sancionar, aquilo que eu vou vetar. Então, a partir do momento que eu sancionar, eu tenho 15 dias para sancionar. É o meu prazo a partir do momento que eu recebo a carta de lei. Tem aquela questão de uma estratégia de a pessoa morar onde trabalha? O plano diretor prevê isso? Porque exatamente. Eu escutei uma história de empreendedorismo, é isso? O plano diretor votado e aprovado em 2014 já tinha os eixos, né? O que são os eixos? Os locais onde passa o transporte coletivo, para você fazer com que esses locais tenham incentivo para adensamento. Você pega, por exemplo, de uma estação de metrô, previa que você tinha que fazer o adensamento do plano de 14. E, acertadamente, 600 metros de raio. Para você, dentro desse raio, e o plano agora está alterando para 700 metros. Daqui a pouquinho posso até explicar o porquê. Dentro dessa área é que a gente incentiva para que tenha habitação, para as pessoas poderem morar ali perto do transporte, e como esses corredores estão perto dos locais de trabalho, perto do trabalho, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando você incentiva a habitação desses locais, você tira uma pressão da construção de habitação nas áreas verdes, nas áreas de proteção ambiental, né? Você incentivando aqui. E o que é esse incentivo? As pessoas às vezes não entendem muito o que é o incentivo. Para HIS1 e HIS2, a prefeitura ela abre mão do pagamento de outorga. O que é o HIS1? Habitação de interesse social, para quem ganha até 3 salários mínimos. O que é HIS2? Habitação de interesse social para quem ganha de 3 a 6 salários mínimos. Então, a prefeitura ela não cobra outorga para incentivar essas construções com o preço acessível para as pessoas. Para a população. Então, a gente está incentivando para as pessoas que mais precisam morarem perto dos eixos, portanto, ter uma melhor qualidade de vida, proteger as questões mananciais, fazer frente ao déficit habitacional. E quem é que pode ser contra isso? A não ser que fiquem lançando uma série de fake news. Vai ter trânsito, vai ter... Quando você já tinha hoje 600 metros, quando você passa para 700, inclusive você ajuda a fazer com que diminua o trânsito, porque as pessoas morando perto do transporte coletivo, você tira uma pressão das pessoas ficarem andando de carro, porque se ela está perto do metrô... Abaixa o custo de transporte público, abaixa tudo. Até para o empresário investir, empreender, ele tem um certo incentivo, porque sabe que facilita trazer aquele funcionário que morava na cidade de Tiradentes para mais próximo da Zona Leste, essas coisas. Exatamente. Perfeito. E para encerrar essa questão de governo, nós destacamos algumas boas marcas do seu governo. Transporte, habitação, você falou das escolas. Mas, na sua cabeça, na sua visão, qual a sua grande marca? Eu acho que a grande marca é a questão do trabalho e de um olhar para todos dessa cidade. A gente está governando para todos, seguindo aquela mesma atuação do prefeito Bruno Covas, dando continuidade que o Bruno já vinha fazendo, de poder olhar para as pessoas que mais precisam, né, do poder público ter esse olhar. Hoje a gente não tem nenhuma criança fora da creche pelo 3º ano consecutivo. Você imagina na época lá do Haddad, tinha 120 mil crianças esperando uma vaga de creche, cidade mais rica do Brasil. Então hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Isso faz uma diferença. Mesmo você que não tem um filho que use a creche ou que não precise, mas para aquela pessoa que precisa, você imagina ele poder, aquela mamãe poder ter. E hoje no programa Mãe Paulistana, ela no 4º mês de gestação, ela já define, ela já escolhe a creche que a criança vai quando nascer. Então, acho que... É uma cidade mais humana. É uma cidade mais humana e com um governo presente na cidade como um todo. Para o empreendedor, para as pessoas classe média, classe alta, mas um olhar muito especial para as pessoas
que mais precisam de um cuidado, de um olhar do poder público. Bom, agora vamos passar para a política e eleições. Com a saída do Ricardo Salles, vou ser direto, né? Para não ficar em bromation. Com a saída do Ricardo Salles, você se vê no seu melhor momento político, como candidato, como pré-candidato? Eu acho que o Ricardo ele antecipou muito esse processo, né? Ele acabou de tomar posse de deputado federal, acabou de tomar posse e já se lançou candidato. E, pelo que eu vi na imprensa, nem discutiu com o partido dele internamente. Internamente queria ser candidato. Então, eu acho que ele... e todo mundo comete esse erro, né? Mas acho que ele se afobou, saiu muito acelerado e acabou gerando essa questão toda aí. Mas a saída dele facilitou a tua vida, não? Olha, não pegava um campo muito próximo do seu, diferente se fosse um candidato mais ligado ao Lula? Ele sendo um candidato mais ligado ao bolsonarismo, não te traria algum desconforto eleitoral? Eu não diria... E facilitou com ele, com a saída dele? Eu não diria desconforto, mas evidentemente, de um ponto de vista estratégico, sendo muito sincero, lógico que sim. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, as eleições do ano passado e você pegar a eleição do primeiro turno para governador, pegar aqui o resultado da cidade de São Paulo. Os votos do Rodrigo Garcia, de centro, com os votos do Tarcísio, de direita, dão 500 mil de votos a mais do que do candidato do Haddad. Do Haddad. Exatamente. Então, o que a gente percebe? Que um candidato de centro, ele pode agregar esse eleitor, que é o perfil do eleitor da cidade de São Paulo, e vencer um candidato de esquerda. Como foi a eleição do Bruno e a mim em 2020. Certo. 60% para nós e 40% para eles. Uma vitória, né, bastante relevante e que demonstra o que é o perfil do eleitor. Agora, olha, se você tem alguém ali dividindo esse eleitor, não é que atrapalha, mas te deixa menos confortável. E aí, resolvido essa questão, eu tenho acompanhado que você tem feito algumas agendas e boas agendas com o governador Tarcísio. E ele tem feito elogios públicos para você. Elogios públicos. O apoio dele já é algo certo? Já é definido o apoio dele ao candidato prefeito Ricardo Nunes? Eu não estaria sendo justo aqui de falar que está certo, porque em nenhum momento ele falou para mim, você é o meu candidato, eu nunca vi ele dar uma entrevista dizendo isso. Mas faz gestos. Faz gestos. O que acontece com o Tarcísio? A gente acabou criando uma relação de amizade que transcende a questão da política, sabe? Eu já conheci o Tarcísio quando ele sequer pensava em ser candidato ao governo de São Paulo. E quando que eu me aproximei, que eu tive mais relacionamento com o Tarcísio? Quando eu fui propor ao governo federal, naquela época, presidente Bolsonaro, o acordo para a gente eliminar a dívida da cidade com o governo federal. Que a cidade de São Paulo devia 24 bilhões para o governo federal, eu pagava 280 milhões todo mês da dívida com o governo federal. E eu fui propor ao presidente para a gente poder fazer um encontro de contas entre uma ação judicial do Campo de Marte e a dívida, e a gente eliminava a dívida e o Campo de Marte ficava definitivamente para o governo federal. O melhor acordo da história da cidade. Certo. E isso necessariamente passou pelo Tarcísio, porque o Campo de Marte estava ligado ao ministério ao que ele era ministro, de infraestrutura. De infraestrutura, verdade. Exatamente. Então, ali eu comecei a dialogar com o Tarcísio e ver o tanto que ele era um cara objetivo, técnico e resolutivo, né? Como isso. Também o Bruno Bianco, que era o advogado-geral da União. Então, realmente, o presidente Bolsonaro construiu um time ali, pelo menos daqueles que eu tive contato, né? Muito, muito bom. O Bruno Bianco, da infraestrutura. E o Paulo Guedes, que era do ministro da Fazenda. Então, isso envolvia necessariamente o Paulo Guedes, da Fazenda, o Tarcísio, da infraestrutura, e a Advocacia Geral da União, o Bruno Bianco. E por parte da Prefeitura, a Secretaria da Fazenda era o Guilherme, a Marina Magro, a Procuradora-Geral, que constituiu ali um comitê, entre outras pessoas de outros órgãos do governo federal e daqui também. Mas com maior influência é isso. E ali, conversando com o Tarcísio, a gente avançou bastante, ele ajudou muito prático, muito objetivo, muito técnico.
E aí foi candidato, virou governador, e a nossa relação tem sido muito positiva, do ponto de vista do enfrentamento das questões que a gente tem aqui na cidade, das questões que envolvem o interesse da cidade de São Paulo. Né? Hoje, ele me ligou 3 vezes. Hoje, estou te falando hoje, 3 vezes. Né? A gente discutiu muito agora... Preocupado com questões da cidade? Questões da cidade, falando muito da questão da reforma tributária, né? Querendo saber a minha impressão. E eu dizendo a ele, falei, Tarcísio, a cidade de São Paulo vai perder 15 bi. A cidade. A cidade perde 15 bi. Né? Então ele falou, olha, não dá para a gente poder apoiar algo que a cidade de São Paulo e outras cidades do estado vão perder recurso. Então eu vou estar junto com vocês, prefeitos, não só a cidade de São Paulo, as outras prefeituras. Né? Então essa coisa de ligar, de querer saber, de querer entender, né, de chamar lá para conversar, de vir para conversar. Já me ligou hoje aqui o Derrite, o secretário de Segurança, me comentando algumas coisas que eu não posso comentar aqui por questão de sigilo de algumas operações. Nós estamos agendando, vendo uma data para o Derrite vir aqui no podcast também. Você vê, hoje é segunda. Semana passada, acho que foi quarta-feira, teve lá o secretário de Turismo trazendo todo o plano do governo do estado com relação à questão do turismo para fortalecer o governo do estado com a prefeitura, ou seja, tem uma integração de trabalho. Então, a pergunta é, o Tarcísio vai me apoiar? Eu acho que é algo natural pela nossa relação. Né? Agora, eu não vou ficar pressionando ele, não vou perguntar e deixar ele numa situação... acho que é uma coisa que vai fluir naturalmente pelo nosso dia a dia. Aí. A costura política de... Vou falar montagem de chapa, as pessoas podem achar cedo, mas eu acho que na política a gente tem que se antecipar. Na eleição do Bruno, eu comecei no carnaval 1 ano antes do ano da eleição. Nós começamos a nos organizar, as reuniões eram em casa, porque a gente estava no meio do Covid, não tinha espaço físico, a gente acaba fazendo em casa. As costuras políticas, é você que tem tocado pessoalmente? Eu não tenho feito costura política, não dá nem tempo. Isso é tanta coisa para... Eu estou prefeitando, né? Estou prefeitando. Agora, no dia a dia, que você acaba tendo conversas, nós somos da política, às vezes surge algum comentário. Né? É óbvio que surge. Mas, assim, do dia a dia, fazer reunião para discutir aliança, não tenho feito. Até porque realmente está muito cedo, as coisas vão caminhar lá para frente. O que eu tenho tido declarações. Outro dia eu estava assistindo o Roda Viva, vi o Ciro Nogueira do PP, perguntaram a ele e ele falou, não, tem que ser o Ricardo. O Ricardo está fazendo um bom trabalho, fez um elogio. Eu acompanhei. O Isaac Félix, presidente do PL aqui da cidade de São Paulo, já vi várias matérias, ele dando declaração de que quer estar junto pelo trabalho que a gente está desenvolvendo junto, pelo que a gente está conseguindo fazer. O Podemos, a Renata Abreu, o Milton Leite do União Brasil, até o Milton tinha uma relação maior, porque o Milton é o presidente da Câmara Municipal, então a gente está sempre ali dialogando com relação às pautas de interesse da cidade, e evidentemente que é ele que pauta como presidente da Câmara, tem feito assim, um trabalho muito importante, integrado, a gente tem conseguido aprovar tudo, inclusive tenho aqui o meu reconhecimento dos vereadores, né? A gente hoje conseguiu aprovar tudo que a prefeitura precisa. Né? Então, um apoio dos vereadores assim é muito importante, que está dando celeridade. Você não tem como governar sem estar com o parlamento. Né? Então, mas eu te entendo, acho que é isso mesmo. A gente, às vezes, não faz uma articulação, mas a articulação acaba chegando próximo e a gente acaba fazendo. Porque eu acabei lendo nos jornais, e aí eu poderia até ter trazido qual foi o jornal, que já existe uma discussão para vice, que você já teria até não oferecido, mas dado feito um aceno para o PRB, para o União Brasil, para o PL, para o Republicano. Existe já essa questão essa discussão de vice? Ela está já chegando próxima de você mesmo, ou é especulação da imprensa? Não tem. O que acontece? Assim, nessas conversas que a gente tem no dia a dia, às vezes surge alguém comentar, olha, eu queria deixar registrado que eu tenho intenção de indicar o vice. Né? Já escutei isso do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, do PL, do Podemos, do União, enfim, do PSDB. E o que eu tenho dito é o seguinte, olha, pessoal, vamos discutir isso no ano que vem, próximo das convenções, e eu acho que todos aqueles partidos que estiverem junto, a gente senta e
dialoga para ver qual que é o melhor nome para ser vice, né? Agora, evidentemente, dentro desse contexto, que se comenta muito, o PL é o maior partido, tem o maior tempo de televisão, então ele vai ter mais argumentos para poder pleitear. Então sempre tem, mas assim, decisão é lá no ano que vem. É a pergunta que eu ia fazer, que até marquei. Você tem um marqueteiro que tem ajudado, que é o Duda Lima, que eu conheço, meu amigo, fez a campanha do Bolsonaro. Tem o Bolsonaro filiado no PL. O PL teria preferência nesse momento para vice? Se ele fizesse uma exigência, olha, gostaria de indicar, porque ninguém... É uma conversa, uma construção. Mas você acha que pela construção de um negócio de centro-esquerda e centro-direita e o PL ter o Bolsonaro como seu maior nome hoje, maior filiado, o PL teria preferência nessa discussão na hora de pôr na mesa a discussão da vice? Eu não sei se seria preferência, mas eu acho que ele tem um argumento muito forte para quando a gente sentar todo mundo e colocar. Por exemplo, se o Tarcísio estiver com a gente, é o governador, vai ter o seu peso por ser governador do estado de fazer alguma... Nem sei se ele quer, né? Se ele quer sugerir alguém. Mas dentro do contexto de você poder fazer um trabalho conjunto com vários atores, eu acho que o argumento, olha, tem o governador, tem seu peso, o PL vai dizer que tem o maior tempo de televisão, cada um vai poder colocar ali dentro de um diálogo com todo mundo sentado numa mesa junto. E vai depender dos nomes também, né? De repente alguém vem com o nome... Então, o PL, eu tenho escutado muito escuto do PL, volto a te dizer, a gente lê e eu converso muito. A história do Fábio Van Garten, que é o ex-secretário, ex-ministro da comunicação do Bolsonaro. Ele é um nome que está no seu xadrez, na sua... Você vê ele como uma possibilidade? Porque ele... Eu disse até para uma pessoa outro dia, porque ele não precisaria nem estar no PL, né? Não sei. Isso é uma construção política. Acho que ele nem está afiliado, ele nem é afiliado. Então, porque ele se estiver em qualquer outro partido, as pessoas... Ele não precisa estar no PL para ser identificado com o bolsonarismo. Ele é um bom nome? Ele está nesse xadrez político? Eu nem estou discutindo questão de vice, eu não sei se seria... Eu gosto dele como pessoa. Agora, para vice, eu não sei se ele é uma pessoa que vai... Qual partido que... Ele não tem filiação, né? Mas está cedo, sim, para discutir vice. Ainda tem uma construção. Pode ser o Wilsinho, pode ser o Fábio, pode ser... Eu não sei, não tem assim, essa discussão ainda do vice. A eleição é no ano que vem. Hoje em dia, o trabalho na prefeitura é tão intenso, né? A gente teve que marcar aqui essa hora tão tarde, já são, né, quase 9 horas da noite para poder fazer aqui essa gravação, porque o dia a dia para cuidar da prefeitura é tão intenso que esse momento de discutir o vice, discutir a chapa, vai ser realmente lá no ano que vem. Foi assim que foi com o Bruno. Você sabe que eu em 2019... quando eu me tornei presidente do MDB, foi em julho de 2019, portanto, um ano antes da eleição. Eu cheguei para o Bruno e falei, Bruno, agora eu sou presidente do MDB, eu vou fazer de tudo para o MDB estar com você, né? Ah, que bacana, tal, que legal, aquela coisa toda. A eleição é só no ano que vem, né? Mas quero te deixar registrado isso. E aí, batendo um papo, eu falei, Bruno, eu queria deixar registrado o seguinte, eu tenho um sonho de ser o seu vice, não é nenhuma condição, nós vamos estar contigo no ano que vem, mas queria deixar registrado. E passou, chance nenhuma, né, ali naquele momento. E ele falou, não, você sabe que o João Dória só foi me escolher no dia 9 de julho, no evento que teve, porque pertinho, um dia, 2 dias antes da convenção, normalmente os vices acabam sendo escolhidos ali bem pertinho da convenção. Próximo. O Bruno me ligou no dia 11 de setembro, me convidando para ser o vice dele. Um dia antes da convenção do PSDB. Eu sei. Então, você vê, as coisas acabam acontecendo realmente lá perto da convenção. Então, essas decisões, elas vão ver... Estou falando para ser sincero, né? Sei. Vão acabar acontecendo lá, porque as coisas vão mudar. A política é meio... Acho que o Tancredo Neves falar, meio que nem nuvem, né? Vai mudando. Para a gente terminar esse assunto de
de campanha eleitoral. Você acha que a polarização que ocorreu, você já disse um pouco, mas você acha que a polarização que ocorreu nas eleições passadas vão estar presentes nessas eleições municipais, principalmente em cidades do tamanho de São Paulo, não porque São Paulo é a maior, mas em cidades de grande porte, como São Paulo? Eu acho que não, porque o histórico das eleições municipais não demonstram isso, né? A cidade de São Paulo, se a gente pegar o histórico das eleições, elas têm total desvinculação com as eleições do âmbito federal. Você pega a nossa de 2020, né? A gente tinha o presidente Bolsonaro apoiando um candidato, tinha o Lula apoiando outro candidato e nós ganhamos a eleição. Então, o que eu acho é que a cidade vai escolher aquela pessoa que tem um histórico de serviço prestado à cidade, né, que tem uma condição de apresentar uma equipe que possa fazer com que a cidade continue nesse ritmo que ela tem de crescimento, de atender tantas e tantas demandas, que seja alguém que dê segurança jurídica, porque aqui é a locomotiva financeira do país, né? Então, não dá para ter aqui alguém, por exemplo, que gere insegurança jurídica para alguém empreender aqui. Senão, os empresários vai tudo embora, né? A gente tem feito muitas ações de trazer muitas empresas para cá. Você pega de 2017 até agora, nós trouxemos 44 mil empresas para a cidade de São Paulo. No ano passado, Wilson, nós tivemos entre admissões e demissões um saldo positivo de 186 mil empregos. Então, essa questão da gente poder ter alguém à frente da prefeitura que faça a gestão com responsabilidade fiscal, com entrega, com seriedade, que transmita para o empreendedor aqui uma segurança é muito importante. E tem a sensibilidade de tocar as coisas, né? Então, acho que não vai ser essa questão polarização, acho que não. E para encerrar, para terminar mais leve, sair um pouco dessa questão política, que é sempre desconfortável, mas é bom para a gente entender, né? Aqui não tem nenhuma casca de banana, é só para realmente entender. Vamos para voltar um pouco para o Ricardo família. Você é casado, acabou de ter um neto. Acabou de ter um neto, não, Ricardinho, né? Ricardinho fez 1 ano de idade. Fez um ano de idade. E eu digo que o mais difícil de nós, estamos na política, como gestor, acaba fazendo campanha, é conciliar a família e o nosso dia a dia. Que o dia a dia, principalmente de prefeitura, é massacrante. Eu digo porque eu era chefe de gabinete, eu acordava 5 e pouco da manhã para assistir o tal de Hora 1, porque eu me via responsável de muitas vezes cobrar os secretários. Né? Por Dória cobrar, porque o Dória tinha muita visão de coisa, mas eu acabava ligando para o secretário. Pô, olha aqui, ó. Porque o Hora 1 não é feito pela Globo, né? O cara filma com um celular, né? Nem sei se tem ainda o Hora 1. Ainda não preciso assistir mais. Mas como conciliar o dia a dia de um prefeito da maior metrópole com família? Acho que hoje a Regina e os meus filhos, a Maiara, o Ricardinho, a Isabela, eles têm a noção da importância que é eu me dedicar para a cidade e que, evidentemente, nesses anos, eles, né, têm que ter a minha presença de uma forma menos constante. No começo, a Regina reclamava um pouco, mas hoje, pelo contrário, né? Ela corre para fazer as agendas dela, para tudo canto aí, fazendo agenda, essa parte social principalmente. Os meus filhos, total apoio. E agora, e agora o Ricardinho, né, que casou, o Ricardo Filho, e me trouxe agora o Ricardo Neto. O pessoal te chamava de Ricardinho quando você era mais novo ou não? Chamava. Chamava de Ricardinho? Chamava de Ricardinho? E aí a gente tem assim uma harmonia muito boa. Eu sou um cara muito feliz assim da minha família, né? Minha mãe, então Dona Maria do Céu. Você tem o apoio para cumprir essa sua missão de ser prefeito da cidade de São Paulo? Tenho. Todo mundo apoia, todo mundo trabalha, ajuda, compreende.
Muito legal. Hoje tá bem legal. Evidentemente, às vezes é ruim. Você fica, às vezes, muito tempo longe da família. Às vezes eu fico dias sem ver. Eu chego em casa, Regina já está dormindo, eu saio ainda está dormindo, ou já saiu. Então, é essa vida, assim. Mas tem o apoio da família. E para encerrar, qual a cidade que você imagina? Porque políticas são muitas vezes a longo prazo. É lógico, está entregando habitação agora, mas você está fazendo um plano de habitação para anos. Qual a cidade que você imagina deixar para o seu neto, que hoje tem um ano, uma cidade, sei lá, quando ele tiver 15 anos, 20 anos, qual a cidade que o prefeito Ricardo Nunes imagina deixar para o neto, que hoje tem um ano? Uma cidade menos desigual, que a gente possa diminuir toda essa diferença que tem dentro da cidade rica e da cidade pobre, né? A gente tem 2 cidades dentro de uma em São Paulo. Então, diminuir essa desigualdade é importante. Por isso que, pela primeira vez, Wilson, a gente colocou no PPA, Programa Plurianual, de que um percentual dos investimentos tem que ser necessariamente investido nas áreas de maior vulnerabilidade. A gente fez um convênio com a Fundação TID Setúbal, que tem lá a parametrização desses dados para a gente poder fazer os investimentos. É muito necessário que a gente diminua, porque é uma cidade rica, é o 3º maior orçamento do país, e que a gente precisa muito fazer com que regiões dos extremos se tornem regiões com maior infraestrutura. E a gente já está caminhando para isso, né? Acho que esse fato a gente já está aí consolidado, essa questão de não ter falta de vaga de crédito para ninguém, maior programa habitacional, maior programa dentro da área de ampliação dos equipamentos de saúde. Deixa eu só contar uma coisa rápida. Você pega assim, a cidade de São Paulo foi fundada em 1554, né? Até 2020 foram feitos 20 hospitais. De 20 para cá, o Bruno Covas e eu, a gente colocou 10 hospitais nessa cidade. Até 2016 eram 3 UPAs. Hoje tem que 23. Falar mais, prefeito. Tem que contar mais para as pessoas o que está acontecendo. Mas tem que trabalhar. Tem que vir mais em podcast para contar. Então a gente tem hoje 20 UPAs de 17 para cá. Dessas a gente inaugurou 9. Vou inaugurar mais 18 até o final do ano que vem. Quer dizer, é uma ampliação. Não estou falando que está tudo resolvido, está uma maravilha. Não, mas... Só estou dizendo o seguinte, o que a gente conseguiu avançar do ponto de vista de melhora do serviço para a população, né, que a gente tem condições de, no decorrer dos anos, tá tudo muito estruturado e planejado para ser muito melhor, para ter um serviço público de melhor qualidade. Prefeito, quero agradecer a tua presença. Sei o quanto é difícil você desprender do seu tempo para vir num podcast, porque você está aqui, mas a cidade lá está fervendo lá fora. Hoje nós estamos gravando aqui, são 9 horas da noite, então é 9 horas da noite, mas a cidade não para, está fervendo, então eu sei o quanto é importante, o quanto foi o seu carinho pela nossa relação, você está aqui. Quero te agradecer, deixo para você fazer seu agradecimento final para quem nos assiste, quem vai nos assistir ao longo do... Porque fica na internet e ao longo do tempo vai nos assistir. Legal. Obrigado, sim. Primeiro, parabenizar você pela iniciativa e agradecer pelo convite. Tem uma frase do Bruno Covas que ela é muito importante para mim, para você e para cada um de nós, que é o melhor da nossa cidade. É possível fazer política sem ódio. É possível fazer política sem ódio. A política ela é boa, a política ela é bonita, desde que ela seja feita para as pessoas, né? E não se utilizar da política para fazer guerra, para só criticar. A gente tem que fazer política construtiva, porque o objetivo da política é melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que dentro dessa linha de trabalhar, respeitar o próximo, fazer política sem ódio, que acho que a gente vai ter uma cidade cada dia melhor, uma cidade cada dia mais acolhedora, uma cidade que a gente tenha cada dia mais orgulho de dizer que é a nossa cidade. Prefeito, obrigado. E com essa frase do Bruno Covas, termina o nosso episódio de hoje do podcast Política Real, onde entrevistamos o prefeito Ricardo Nunes. Para você que nos assiste, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Até lá!